dia, galera! Tudo bom? Hoje vamos iniciar a leitura de Rei João, a vida e a morte do Rei João, a primeira peça histórica que nós vamos abordar aqui no canal. E eu espero que vocês gostem, mesmo vocês tenham ouvido, claro, caso vocês tenham já procurado outros vídeos, que essa seria uma das piores peças de Shakespeare. Gente, é Shakespeare. Então, eu não viria aqui, em pleno sábado de carnaval, falar para vocês em algo que não fosse, no mínimo, animado, né? Confiem, aguardem e confiem. A peça não é tão ruim, porque não é tão ruim nada, né? A peça é ótima porque a peça é Shakespeare. O pior de Shakespeare ainda é melhor que muita porcaria que a gente tem por aqui, não é mesmo? Bom, passando a isso, vamos fazer uma pequena pausa para contar para vocês que eu estou aqui sozinha, como os veleiros nos portos silenciosos, porque Tati e Ariane estão no bloquinho. É verdade, elas foram pular carnaval e me deixaram aqui. Não, estamos brincando. Mas, enfim, hoje eu estou aqui sozinha, as gurias voltam logo, loguinho, se Deus quiser, e ganhei essa responsabilidade de introduzir a pior peça de Shakespeare. Vamos falar um pouco sobre o Rei João. Eu queria falar primeiro para vocês um pouco sobre a história do Rei João. Depois eu gostaria de falar a vocês um pouquinho sobre amenidades da peça, assim, uma introduçãozinha. E, por último, dos capítulos 1 e 2. Esse material aqui tá lá no nosso grupo do Telegram. Para quem está chegando agora, gente, o grupo do Telegram e essas coisas que eu falo aqui, todas estão na descrição desse vídeo. É só clicar ali para entrar no grupo e ter acesso às outras informações, tirar dúvidas, mas também podem deixar aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham, porque a gente gosta muito de travar esses diálogos nos comentários. A gente organizou os vídeos da seguinte forma. Hoje, dia 1º de março, teremos ato 1 e 2. Aí depois nós seguimos com o ato 3, ato 4, ato 5. É uma peça em 5 atos. Neste ato 1 e 2, nós vamos ter, cada um tem uma cena. Por isso, resolvemos fazer a divisão dessa forma. Eu coloquei para vocês lá algumas coisinhas que achei importante. Primeiro é a árvore genealógica do Rei João. O Rei João da História History. Então, gente, em português nós temos história, né? Então, seria aqui a História History. Em inglês nós temos a história e a story. Então, eu fiz a árvore também da story. A árvore da story é a árvore dos personagens da peça, que são um pouco mais limitados, porque, gente, pelo amor de Deus, em 2 horas de peça, a gente não consegue colocar uma família que a mãe e o pai, com a mesma mãe e o mesmo pai, tem 8 filhos, mais netos, mais etc, etc. Não ia dar. Shakespeare estava em início de carreira, ele não ia conseguir contratar tanta gente. E vamos combinar que essa história contada em detalhes, nem numa série do Netflix conseguiríamos. Mas vamos lá. Então, eu vou falar para vocês um pouco da característica desse rei, que por muitos é considerado o pior rei da Inglaterra. Durante muito tempo o foi. Hoje em dia, nós temos uma revisão histórica e nós estamos sempre reinterpretando a história. E está surgindo não ia surgindo vários fatos, eu acho que até além dos fatos, a própria interpretação da importância do João. Quem estudou direito acha ele muito importante, porque a gente estudou em constitucionalismo a Carta Magna do João Sem Terra. O João Sem Terra foi o nosso Rei João, este Rei João aqui do Shakespeare. Então, vamos organizar um pouquinho. Vou falar para vocês sobre João Sem Terra. Por que João Sem Terra? Porque João perdeu muitas das terras que eram da Inglaterra. Essas terras ficavam no norte da França, Normandia, etc. Então, um dos apelidos dele foi João Sem Terra. Claro, apelido bem depreciativo, né? Mas a verdade é que ele fez a Carta Magna. A Carta Magna foi a pedra fundamental do constitucionalismo moderno e muito importante para, principalmente, limitar o poder do rei. Por que ele quis limitar os seus próprios poderes?
Por quê? Guarde aí isso que logo falaremos disso. Primeiro, nós vamos começar a falar sobre duas outras coisas importantes. Por que João está no trono? João era o filho mais novo do rei. Ele chegou ao trono por usurpação? Mais ou menos. O que acontece? O rei tinha um filho preferido em João. Por quê? Ele e a rainha acreditavam que ele tinha um espírito de líder. Sim, também por isso, mas não só por isso. Porque os outros irmãos fizeram, em determinado momento histórico, um levante contra o rei Henrique, né? O Henrique II, que vocês vão ver aqui bem no topo dessa árvore, casado com a Eleanor, que está na peça, ele tinha esse monte de filhos, ele ficou com o João como preferido por causa disso, ele morre, mas os filhos mais velhos já tinham morrido. Então, o próximo da linha sucessória é Ricardo Coração de Leão, que foi o rei que, por sua vez, maravilhoso, considerado o máximo, vocês já devem ter ouvido muito falar dele, né? O rei que tirou o coração da fera e que conquistou diversas terras pela Inglaterra. Essas mesmas terras que João vem a perder depois. Então, é difícil, né, João, ser comparado com esse irmão maior. Durante a vida, João chegou a tentar se revoltar contra o irmão para finalmente ficar com o trono. Não aconteceu. O irmão fez o favor para o João de morrer antes. Tinham duas correntes na época. Uma corrente que achava que quem tinha que ficar com o trono era o Arthur, filho do Godofredo, que era o irmão mas que seria em seguida do Ricardo na linha sucessória, como os anteriores morreram sem deixar herdeiros. O Godofredo era o primeiro a deixar um herdeiro, que era o Arthur. Então, per parte achava que era como seria hoje, né? Hoje, para que o nosso príncipe, aquele que foi para os Estados Unidos, entrasse no trono no lugar do príncipe William, teria que morrer toda a sucessão de William. Na época, uma das linhas era essa, o príncipe Harry. Para o príncipe Harry atualmente chegar ao trono, vai ter que muita gente morrer. Mas, naquela época, poderia ser esta interpretação de que teria, no caso, Arthur direito ao trono, ou John, que era o primeiro dos filhos na linha sucessória, dos filhos homens. Arthur, por sua vez, tinha 8 anos. Ele não estava nem aí. Só que ele tinha uma mãe que queria muito ser rainha, que estava bem aí. Ele tinha um rei da França, que queria muito que ele fosse rei, e o Papa. E aí nós vamos chegar numa das outras grandes coisas que o rei João fez pela Inglaterra. Ele foi o primeiro a romper com o Papa. O rei João se deu conta de duas coisas. O Papa estava dando muito pitaco na vida dos reis ingleses. O Papa estava ganhando muito poder na Inglaterra, só que, como ele estava ganhando muito poder na Inglaterra, ele estava ganhando poder em muitos reinados, e ele estava virando uma potência mundial. O João foi o primeiro cara que viu que isso não ia ir bem, né? Ter um rei do mundo. Ele rompeu, proibiu os serviços da igreja, o que naturalmente revoltou o Papa. João chegou a ser excomungado, e o Papa e rei da França queriam muito que Arthur fosse ali para o trono da Inglaterra, porque facilmente eles poderiam ter poder sobre Arthur, que era jovem, e manipular, né? Isso não aconteceria com João, né? Que inclusive já tinha mostrado para ambos que ele, primeiro, queria as terras de volta da França, segundo, não queria o Papa dando pitaco no Estado. O que aconteceu? Além de fazer isso, João, para não ser antipático o suficiente, começou a taxar as coisas da igreja e começou a taxar os nobres ingleses, nobres poderosíssimos, que no fim começaram a se bandear para o lado do Arthur em função disso. Eventualmente, o que ocorre? Nosso rei João faz as pazes com a igreja, faz as pazes com o nobre. É forçado a isso.
Então, ele faz na Carta Magna é justamente isso. Ele limita seus poderes e é meio que forçado a assinar esse documento para poder fazer as pazes com os nobres e com a igreja. Ele faz as pazes com o nobre e com a igreja e fica na história, principalmente, como eu falei no início, os primeiros historiadores que contaram a história do rei João, como um fraco. Por quê? Debocham que ele perdeu terras e não adiantou nada. Dando uma pausa aí e voltando para a questão da Carta Magna, né? Ela foi este grande documento e até hoje nós temos reflexo disso, porque o constitucionalismo, a própria common law, que até hoje vigora na Inglaterra, vem daí, é um sistema legal que está sempre, que dá uma vazão a estar sempre se renovando, porque é direito consuetudinário, aquele direito que é feito nos costumes, os costumes se renovam, a lei se renova, e por isso continua a mesma Constituição de trocentos anos atrás. Foi o primeiro documento lá em 1200. Gente, a gente está falando de 1200, depois teve todo o feudalismo, etc, etc. Não foi tão fácil que nós conseguimos, mas foi lá que a semente foi plantada. O que acontece? Depois de celebrada a Magna Carta, para finalmente João fazer as pazes e tudo ficar bem, o que acontece? As guerras param? Não, as guerras continuam. E aí que João é bem ridicularizado, porque não adianta nada, ele continua guerreando, ele continua tentando conseguir as terras dele de graça, ele continua tentando conseguir as terras de volta, e nesta função, ele morre, né? Não estou dando spoiler, porque o próprio título da peça é A Vida e a Morte de Rei João. Ele morre heroicamente na guerra? Não! Ele morre de caganeira. Sim, João tem uma disenteria e morre durante a guerra, mas não na batalha. Por isso que ele é tão ridicularizado, e vocês vão lembrar muito bem dele no filme de Robin Hood. Temos o desenho da Disney, ele é aquele rei vilão do desenho, super cômico, e não sem motivos, né? A gente adora o Robin Hood, detesta ele, porque o Robin Hood rouba dos fiscais, dos coletores de impostos do rei João, para dar o dinheiro aos pobres. Bom, a gente falou um pouquinho disso, não era bem assim, né? O rei João não roubava dos pobres, ele coletava impostos dos nobres poderosos ingleses e da igreja, e por isso houve revolta. Mas ficou o desenho, ficou a lenda, ficou a comicidade do rei João. E agora a gente passa para a peça. O que acontece na nossa peça? Além de ele não ter dinheiro para botar toda essa gente lá, o nosso Shakespeare também caracteriza um pouco como cômico. A peça não chega a ser uma tragédia, né? A peça ela está classificada como histórica, né? Ela não é uma comédia também, mas ela tem personagens bem engraçados, entre eles um bastardo que Shakespeare, que é a criação de Shakespeare, né? Que Shakespeare cria aqui para a peça. Ele tem um rei João vilãozinho assim, né? E ele tem as brigas e intrigas de poder, que depois nós vamos ver nas peças que se dizem não históricas, mas que históricas o são, né? Então ele faz muito parecido com o que ele já fazia, né? A gente vai em Hamlet, quem não leu Hamlet, leia, né? Claro que a maioria lê Hamlet, mas principalmente releia e acompanhe os nossos vídeos aqui no canal, a gente tem todos os vídeos de Hamlet. Hamlet foi feito com base numa história de um historiador, que eles sobre realmente um rei da Dinamarca, um historiador da Dinamarca escreveu sobre a história desse rei, e com base nessa história do rei dinamarquês, Shakespeare criou o Hamlet. Aqui não é muito diferente. Com base numa história verdadeira de um rei inglês, ele criou a história, a peça dele, né? Ele dramatizou a história. Gente, então nós sabemos que há algo de fedorento sobre o reino da Dinamarca. Não é diferente aqui. Em todos os reinos existe este algo, né?
algo não cheira bem. Aqui nós vimos que o João ficou com o trono no meio daquelas coisas. Ele não chega a ser um usurpador do trono, embora muitas vezes retratado como tal. João acontece com ele o que acontece com muitos reis da Inglaterra, que mantêm o seu poder com batalhas, com tragédias de formas questionáveis. Nós vamos começar a peça com o rei João no poder, a sua grande aliada é a sua mãe, a rainha Leonor, nosso querido Ricardo, Coração de Leão, já morto, a nossa Constância, mãe do Arthur, que é a viúva do Godofredo e acredita que o Arthur tem direito ao trono, como uma mulher forte e também como Eleanor, que suporta muito seu filho, só que o seu filho tem 8 anos, então tem isso, né? Suporta interesse com quem? Essa peça, ela, além de ser uma peça considerada menor, ela, curiosamente, foi a primeira peça transformada em filme. Tem um filme de cinema mudo, 1880 e alguma coisa, que retrata o Rei João. Há uma adaptação, inclusive, indiana para o cinema dessa peça, e tem várias curiosidades interessantes. Muito da peça é sobre esse tema da herança, da identidade, da realeza e da lealdade. É aqui neste livro, eles colocam isso como um ponto de partida. Nós, além de termos este ponto de partida, eu queria colocar outra coisa para vocês, antes de entrar na cena 1 propriamente dita. A gente tem aqui como ponto de partida da herança essa questão do rei João, porque aqui em que pese a gente chegar com ele já no poder, muitas dessas revoltas vão ser para tentar colocar o Arthur no poder, como a gente viu para a igreja e para o reino da França, isso era bem interessante, né? E a questão da identidade vai vir um personagem que o Shakespeare coloca, que é uma fantasia, que se chama, a gente vai conhecer como o bastardo, né? O bastardo vem a ser um personagem criado por Shakespeare, filho de um Sir e de uma Lady. O primeiro filme, teoricamente, ele seria o primeiro filho desse Sir e dessa Lady, mas o irmão mais novo dele pede para ser reconhecido como filho, porque ele seria bastardo, nasceu antes de eles contraírem as núpcias oficialmente. Só que o pai dele, na realidade, reconheceu, então isso está um pouco nebuloso, né? Nessa peça, o bastardo traz uma veia cômica muito grande, mas ele vem a ser também um grande herói da peça. É quem mais tem falas. E aí a gente chega no segundo tema da peça, que é a identidade. Eu peço para vocês bastante atenção aos monólogos, que não são poucos, do bastardo, que ele fala muito sobre a questão de identidade. A questão da realeza, né? Quem é mais nobre? O que é ser nobre? É ter o sangue nobre? É o ser considerado nobre? É ter atitudes nobres? Mais uma das questões que vem e vão nas peças de Shakespeare, como a gente estava falando, não apenas nas históricas, mas como a gente tem em Macbeth, em Hamlet, etc. e tal. E a lealdade. Quem é que é leal a quem e por quê? Por que a mãe, a Constância, quer tanto que seja reconhecido ele? É porque ela acredita que o sangue vem por esta linha sucessória defendida até hoje? Ou é porque ela, Constância, quer ser uma rainha e ela vai ter poder se o filho dela, de 8 anos, for ao trono, porque ela vai poder manipulá-lo? É a mãe do nosso rei João fiel à realeza, ou ela quer o rei João porque ela não quer ter o poder dela usurpado enquanto rainha pela Constância, mãe de Arthur? Todas essas todos esses temas vão ser tratados aqui. Então, eu acredito que agora a gente pode ir para a peça propriamente dita, para o ato 1, porque já temos alguns elementos e o resto vamos falando enquanto falarmos do ato.
O ato 1, cena 1, única cena do ato, começa com Chantilon, um mensageiro da França, né, um embaixador da França, que vem falar com o rei João sobre essa questão de deixar o trono para o Arthur, filho do Godofredo. O rei João diz que não. E aí ele pergunta por quê? Se eu não der essas terras, que eu ainda tenho algumas na França, para o Arthur, e abrir mão, o que vocês vão fazer? E dar a ele o título de rei. O que vocês vão fazer, vocês franceses? Ele responde, guerra. Rei João diz, guerra será. Eleonor já aproveita a brecha para dizer que tudo aquilo é culpa da Constância. Como uma boa sogra, ela diz que Constância, a viúva de seu filho Godofredo, quer o poder para ela, porque para que o que de bom seria para a Inglaterra ter um rei de 8 anos? Nada seria bom. É um rei manipulável. Então, ela já coloca que a Constância está se aliando com o rei da França para poder usurpar o trono dela, Eleonor. Por sua vez, ele chama os emissários e diz, segurem esse Chantilon, sejam escortes, acompanham ele até a França e já vão com nossos exércitos porque vai ter guerra. Só que a França só vai saber disso quando o Chantilon chegar. Então, por isso, a importância do Chantilon ser acompanhado por um dos agentes do rei. Depois disso, saem esses personagens, vão embora, chega Robert Falconbridge, este personagem imaginário, filho mais novo de Lady e Sir Falconbridge, chega com a mãe e com o que ele considera o bastardo, que é seu irmão mais velho. E ele vem para o rei dizendo que ele falou com o pai no leito de morte, e o pai teria dito para ele que as terras, tudo que ele tem, ele gostaria de deixar para ele, porque o filho mais velho era bastardo. Até então se sabia que o filho mais velho tinha nascido muito cedo. Eles tinham uma semana de casados e o filho nasceu, o que leva a acreditar que mesmo o filho do pai dele, ele seria bastardo. Porém, não se sabia uma coisa que vamos saber agora, que este bastardo, apesar de reconhecido pelo pai e pela mãe, e fora a palavra do Robert Júnior, digamos, o irmão mais novo, não tem nada que o deserte. Mas eles olham para aquela pessoa e dizem, esse cara é parecido com um parente nosso, né, mamãe? E o rei João, a rainha Eleanor, responde, filhão, é igual ao seu irmão, Ricardo Coração de Leão. Eu diria que ele é herdeiro de Ricardo Coração de Leão. E se ele é bastardo de alguém, ele é bastardo de Ricardo Coração de Leão. Então eles oferecem a este Philip o Bastardo o título de Ricardo Plantagenet. Ele seria reconhecido como filho de Ricardo, como ele era um bastardo, não teria direito ao trono, mas ele seria super bem recebido na família, seria um Sir, não teria as terras do pai dele, né? Sir Robert, que ficariam com Robert Jr., perdeu seu direito de primogenitura, mas em compensação continuaria filho da mãe dele, com Richard Coração de Leão, e teria esse título de nobre. O que ele escolhe? Escolhe a nobreza. Ele nunca mais vai ter mais com se preocupar, não vai ter terras, mas não vai morrer de fome. Vai ter sempre alguém querendo ser a lady dele, porque afinal de contas ele vai ser um sir, e ele acha isso suficiente. Entram no acordo. Sai todo mundo de cena, fica este bastardo em cena e vem o seu primeiro monólogo, entre outras coisas, fala sobre essa identidade dele, que ele abriria mão de tudo, mesmo do último real, para ser ele quem ele é. Então, que a grana não tem problema para ele, e também que ele é quem é, não importa a origem dele. Ele deixa aqui
essa fala de que ganhei honra, perdi terras boas e de que o que importa é uma nobreza de coração. É a primeira fala dele, mas guardem isso, porque isso retornará várias vezes durante a peça. Prestem atenção nos monólogos do bastardo, use filtro solar, tome água, etc. e tal. Chega então a Lady Falconbridge na cena. Ele conta a ela que foi tornado Sir. Ele, o seu filho, bastardo, considerado bastardo por irmão, assumiu a bastardice, mas em relação a Ricardo Coração de Leão, e resolve que vai ser isso. E é fato consumado. A mãe, ela diz o quê? Ela diz para o seu filho que está muito orgulhosa dele e que realmente é Ricardo Coração de Leão, o seu filho bastardo, é filho bastardo que ela deitou na cama com Ricardo Coração de Leão. Ele diz que não se importa, que a defenderá até a morte, que entende perfeitamente um homem que conquistou tantas terras, tirar um coração de um leão, conseguir seduzi-la. E tá tudo bem, né? O que acontece então? Sai nosso querido rei João. Gente, por alguma razão eu fiz alguma bobagem e eu interrompi a gravação, continuei falando aqui para vocês, mas não gravei. Isso eu dei agora, quando eu estava editando o vídeo. Então eu vou parar, vou começar da parte onde eu parei. Nós estávamos falando bem ali no final da cena 1, do ato 1, a cena única do ato 1, né? Que o bastardo tinha assumido não ser bastardo do marido da mãe dele, e sim bastardo do Ricardo Coração de Leão, perdeu todas as terras em favor do irmão mais novo dele e ganhou o título de Sir e preferiu a nobreza à riqueza, etc. e tal. No final dessa cena, ficam a sós ele e a mãe. E a mãe conta que realmente ele é o filho bastardo do Ricardo Coração de Leão, que ela teve um caso com ele, que ele não é filho do pai, e que ela sente muito, pergunta se ele se envergonha. E ele diz que não, que jamais se envergonharia dela, que ela é maravilhosa, etc. e tal, e que ela se entregou para um homem que foi capaz de fazer tantas coisas, é natural que ele conseguisse fazer isso com ela, e fica tudo bem, maravilhoso, ele não recrimina a mãe, bem diferente da peça que nós estávamos falando antes, que era machista, que não existe essa característica. Fecha a cena, vamos para o ato 2. O ato 2 também tem uma única cena, e começa na França. Lembra que eles tinham saído lá para ir guerrear na França, né? Tinham saído com as tropas, o pessoal do rei João, para chegar na França, porque eles não queriam acatar o que o rei da França queria, que era que ele entregasse o poder para o Arthur. E ele resolve, então, partir para a briga. Ele chega, começa a cena com o Chantillon chegando para conversar com o duque, com o rei Felipe, né, que está com o seu filho Luís, com a Constança e o Arthur, a Constança, mãe do Arthur, o duque da Áustria, que também é aliado da França, e mais o séquito de gente. A Áustria e a França, eles têm eles apoiam o Arthur, né? A Constância diz que ela quer uma resposta, ela quer saber respostas de João. E aí sim, chega o Chantillon, diz que a resposta é não, que ele quer brigar, e não apenas ele quer brigar, como ele está chegando com o exército dele, que eles estão chegando praticamente juntos. Quando ele conta isso, e aí chegam finalmente o séquito do rei João. Ele vem com um bastardo, que agora é Sir e apoia ele,
ele vem com a mãe, Eleonor, ele vem com a Blanche, que é a Branca de Espanha, que é aquela sobrinha dele, filha de uma irmã dele, uma irmã mulher, né? E aí o Felipe diz a ele que defende Arthur e aí começa a melhor parte, que é o babado entre a sogra e a nora. Começa a Eleanor tripudiar em cima da Constança. Ela insinua que o Arthur, ele sim é bastardo, que ele não merece o trono, que ela quer no trono só para que ela mesma, Constança, possa governar. Bom, chineleia a nora de uma forma cruel. E aí acontece um bate-boca assim, entre as duas, né? Entre a avó e a mãe do Arthur. Elas disputam ali o Arthur um pouco e tal. E aí a discussão do Felipe e do João sobre com quem, afinal, ficarão as terras e se vai ou não ter guerra, eles têm uma ideia, o Felipe tem uma ideia, né? Ele diz o seguinte: vamos ver o que o povo acha. Se o povo acha, o povo daqui dessa cidade, eles estão numa cidade murada, que é Angers, que é a cidade sobre a qual eles estão disputando ali. Se o povo se acha inglês ou se acha francês, vamos perguntar a eles. E aí a gente poupa um derramamento de sangue. O que eles decidem? O que o povo decide? Eles decidem o seguinte: eles dizem que eles é que se entendam, que eles vão fechar a cidade, eles fiquem do lado de fora da cidade, e os dois que decidam essa batalha, que façam essa batalha do lado de fora. Depois que eles decidirem, eles abrem e recebem qualquer um deles. Isso achei genial. Por sua vez, o nosso João, ele diz para o Arthur que tornaria ele duque da Petanha e conde de Richmond, que ele ia ficar muito bem. É aquela coisa, o guri tem 8 anos, a avó e a mãe, cada um faz um tipo de proposta, e realmente o interesse aqui da Inglaterra é nele para poder manipular. Bom, termina a cena com o bastardo de novo e um novo monólogo do bastardo. Por isso que eu insisto com vocês, prestem atenção no bastardo. E encerramos agora o ato 2, continuamos sábado que vem com o ato 1. Um bom carnaval a todos, que aproveitem, mas tentem permanecer vivos para o nosso próximo episódio. Um abração!